está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Oito horas 11 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, você acompanha, interage, né, participa com a gente deste programa, e daqui a pouco ele vira um podcast, vai estar lá em todas as plataformas tocadoras de podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, que também é do grupo Folha da Manhã de Comunicação, pela Alexa. Dê o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM, ou pelo aplicativo da Folha também, é só baixar aí no seu smartphone, Folha FM 98,3, curtir, compartilhar, participar com a gente sempre que seguir a gente em todas as plataformas. 8 horas 12 minutos, voltamos com Folha no Ar. Campos segue com tempo bom nesta manhã, máxima para hoje é de 31, mínima de 17, agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. Com o Cristiano Abreu Barbosa na bancada, hoje nós estamos conversando com dois entendedores aí desse assunto que gerou aí, né, um engajamento, que gerou naturalmente uma comoção no país inteiro, que foi a morte da carioca Juliana Marins, na semana passada, no Monte Rinjani, na Indonésia. Ela caiu, e aquele drama, né, você imagina a família, né, a gente que está aqui nunca viu a Juliana, a gente ficava, meu Deus do céu, torcendo para aparecer uma notícia boa a qualquer momento, e você imagina os familiares, você imagina os pais da Juliana, aquele drama, e ainda teve fake news espalhada pelo próprio governo da Indonésia. Cara, uma coisa muito tensa, o que deixa ainda a gente mais cheio de dúvidas, e por isso a gente montou essa bancada aqui hoje, como eu já disse, além do Cristiano, a gente convidou aqui a Fernanda May, que é médica do esporte, inclusive está lá no hospital agora, né, para poder conseguir falar com a gente, deu uma paradinha lá, e ela é especialista em medicina em áreas remotas, é montanhista também. Estamos ouvindo aqui ela e o Cristiano, que são dois competidores natos aí, falando em competições, em altas montanhas, se preparando, então muito legal. E o nosso glorioso Tubarão do Imbé, que está aqui com a gente, que é montanhista, que é guia oficial do Parque do Desengano. O cara conhece tudo e, como se não conhecesse tudo, ainda mora lá. Só para causar inveja aí a muita gente, inclusive a mim também. Ele falou que está com 65 anos, mas ele sobe aquilo lá de costa. Bom, a gente falou aqui sobre esse caso da Juliana, a gente vai continuar falando, mas quem abre esse bloco agora é o Cristiano Abreu Barbosa. Cristiano, por favor. Complementando uma coisa que a Fernanda falou, eu ia falar na hora, mas eu não queria interromper, no bloco passado, a questão do seguro, da ausência, talvez, lá do seguro com a Juliana. Talvez não tinha seguro, tanto é que houve um problema na repatriação do corpo aí. Então, complementando o que ela falou, o seguro viagem, independente da questão da trilha de aventura ali, ele é essencial, né? É caro, tal, não é tão caro. E quem tem condição de comprar uma passagem internacional e ter o dinheiro para se custear, ele tem que botar no orçamento que tem que ter o seguro viagem lá. Inclusive, existem seguros, como a própria Fernanda falou no bloco anterior, que você faz especificamente por dias. No dia, por exemplo, você faz o seguro da viagem inteira, mas você vai fazer uma trilha de alta montanha, né? Porque a trilha que o vulcão lá, a trilha do vulcão que a Juliana foi, era acima de 3.700, 3.000, era alta montanha, ar rarefeito. Então, você pode fazer um seguro especial ali de 3 dias, só para aquele momento da trilha,
que é muito barato até. Eu sei porque quando eu faço competição de mundial de Ironman e Ironman fora, eu tenho um seguro viagem, que normalmente está até embutido ali na compra da passagem, mas eu faço, por período de competição, um seguro extra, que cobre aquele período de competição, e é super barato, é tipo R$400, que vai te dar uma cobertura muito maior, né? Porque você está ali exposto a outros tipos de acidentes, então você tem que fazer isso. E aí eu perguntei no bloco anterior, o Tubarão me respondeu, a idade os dois responderam, mas a questão uma coisa que ainda estou assim, muito em dúvida, que foi uma dúvida que surgiu ali, e o Tubarão já respondeu essa questão, a Fernanda ainda não. A questão do guia ter deixado o grupo se separar. Isso acontece na prática na alta montanha ou na montanha, não precisa ser na alta montanha, na montanha, numa trilha, ou seja, uma trilha para cachoeira. E isso não é um mandamento que não deve ocorrer, ou vamos dizer assim, um benchmark que não pode separar, mas acaba na prática separando os grupos. Como é que funciona isso? Então, normalmente o grupo anda junto. Quando você vai para uma alta montanha com gelo, né, neve, normalmente um guia abre e o outro fecha. Mas acontece mesmo, quando eu fui para Concagua, entre outras, que eu estava em expedições, que eu não estava sozinha com amigo nem nada, tinha uma pessoa ficar um pouco para trás, e como aquela região ali, porque o que na alta montanha, principalmente, se pensa é o seguinte, que se você não precisa andar encordado naquela região, é porque você pode ficar sozinho, pelo menos durante um tempo. Porque o risco não é absurdo, entendeu? Mas existe risco. E a pessoa que está indo, ela tem que ter noção do risco. É a questão do assumir o risco. Quando ali, eu não sei exatamente como é que é o esquema deles, mas é o que eu te falei. Se está um grupo, são 5 pessoas, você vai andando, normalmente quando você anda em altitude, você anda cadenciado, é um passinho devagar, e cada um tem o seu passinho para conseguir coordenar com a sua respiração, para poder ir. Aí uma pessoa vira e fala assim, cara, eu quero parar para fumar um cigarrinho. E as outras 4 falam, não, se eu parar eu vou quebrar. Aí você fala, não, então faz o seguinte, fuma rápido e vem atrás do seu passinho. Se você demorar, eu volto para ver o que aconteceu. Então, acontece, sim, entendeu? As pessoas condenam, mas acontece, sim, o tempo todo, com frequência. Porque se você fala assim, poxa, se ela parou para descansar é uma coisa, agora você não vai fazer 4 pessoas pagantes iguais a ela quebrarem porque ela quer parar para fumar um cigarro. E a gente está num ambiente que isso interfere, que às vezes a pessoa para e ela esfria, aí ela cansa, a gente diz que quebrou, né? Aí ela não consegue mais. Então isso causa muita confusão. O que eu acho só é que toda regra tem que ser explicada. E isso a gente também não sabe se foi explicado. Então assim, gente, olha só, a gente vai num passinho lento, todo mundo junto, um atrás do outro, não vamos ultrapassar. Quem quiser parar para descansar, a gente pode ficar no máximo 1 minuto. Se passar de 1 minuto, vai ter que descer sozinho. Então, existem regras, que isso tem que ser passado antes, entendeu? Então, a gente não sabe se as regras foram passadas, quais eram as regras, e por isso que eu falei, às vezes a pessoa pede para parar para fumar um cigarrinho e 4 falam, não, se eu parar agora eu vou cansar, eu não quero parar, 4 não querem parar, e uma quer parar para fumar um cigarrinho, e aí, você como guia, o que você faz? Sim. Aí a pessoa fala, ué, gente, pode ir, eu não tô pedindo pra ninguém ficar, eu vou fumar um cigarro. E aí, o que você faz? Que até fumar um cigarro na alta montanha é outra coisa que é o contradição. Né? Mas eu tô sendo o advogado do diabo, ninguém sabe, é o que eu falei, não tem como a gente julgar a situação. Isso a gente vai ficar todo mundo discutindo, brigando, levantando questões, especulando. Ninguém sabe. Olha só. Então, desculpa. Mas isso acontece, é o que eu falei. As regras têm que ser claras e é isso. Pensa qual seria a sua atitude.
Sim. Muita gente julgou, desculpa, Cristiano, só fazer um comentário, vocês analisam também, enfim, porque muita gente está julgando e fala, rapaz, essa coisa de, olha, é complicado, assim, para a gente até repetir, eu não gosto, mas é importante para a gente debater e orientar também, e a gente acabar nos orientando. Porque assim, uma mulher sozinha ir para uma aventura dessa, como é que pode isso? O homem sozinho pode, a mulher não pode. Entendeu? É um negócio muito absurdo. Agora, o que eu acho assim, e que aí deveria. Rapaz, vocês não sabem. Vocês têm filhos grandes já? O Cristiano eu sei que estão adolescentes, já tem uma maior, né? E tem as pequenininhas, mas assim, eu tô com 2 com 29, um com 35, mais 2 com 29. São gêmeos. Do nada eu tô vendo um vídeo de um moleque voando de parapente aqui no Morro do Itaú. Falei, como é que é isso? Não, pai, fui lá no Morro do Itaú voado. Que doideira é essa? Eu não sabia, rapaz. Seu filho? Meu filho. Pegou parapente? Como é que pode um trem desse? E você soube depois que ele pousou, né? Entendeu? Aí eu falei, meu filho, não que eu vá, tipo, mas pelo menos me avisa pra eu rezar, que eu tenho fé em Nossa Senhora, eu sou devoto, eu vou pedir ela pra... Não dá nem tempo, cara, de pedir. Que é um negócio muito doido. Mas a menina errou. E aí uma pergunta assim, que eu sei que vocês vão tentar ver o que consegue responder da maneira mais profissional e correta possível. A menina errou em querer buscar uma aventura que eu acho que está muito relacionada ao tema desse bloco, que é aquilo que o Tubarão falou, eu falei também, gente que vai tirar aquela selfie para ganhar um like, para ganhar um engajamento e acaba perdendo a vida. Ela errou em ter optado por subir numa montanha tão arriscada sem nenhuma experiência? Eu começo com você, Tubarão, depois eu vou para doutora Fernanda, por favor. Rapaz, a gente eu volto a concordar com a doutora Fernanda. A gente não tem como, se ela foi saber se ela foi informada dos riscos, porque toda atividade na natureza tem um risco inerente, não tem como a gente perder. Toda atividade tem de ter as normas os detalhes bem explicados, entendeu? Eu estou exemplificando esse evento que eu vou ter final de semana que vem, porque vai um amigo meu, mestre Klaus Wolff, 78 anos, e uma norma que eu boto aí, ó, o ritmo vai ser do mais lento, sempre do mais lento, entendeu? Porque não adianta eu botar lá a turma lá, uma turma nova, e a turma sair disparando, primeiro porque eu não deixo ninguém passar por mim, entendeu? E eu também boto a norma que eu falo, você nunca perca, não importa se você está no meio, está no final ou está no início, nunca perca o parceiro da frente. Você pode estar a 100 metros, mas você tem de ver essa pessoa, entendeu? Tem de ver essa pessoa. Então, assim, a gente não tem... tudo é especulação, entendeu? A gente não sabe no momento lá que aconteceu com o Juliano qual foi. Se ela falou isso mesmo, que parou para fumar um cigarro, ou como o Cristiano falou, que é inadmissível você estar acima de 3.000 metros, a gente acima de 1.500, entendeu? O negócio não passa na cabeça. Eu vou parar para fumar um cigarrinho. Aí, se tiver no meu grupo, se a pessoa falar, eu vou parar para fumar um cigarro, mesmo. Não vai parar não, parceiro. Não vai parar, não, vai por mim. O meu pavio, a minha maluquice com segurança é tão grande e, porra, eu não sei nem o que eu faço se a pessoa falar assim, eu vou parar para fumar um cigarro. Puta, capaz, vai ter um problema, entendeu? Então, assim, você não sabe, a pessoa está viajando no modo mais econômico possível. Então, ali está lá aquele leilão lá embaixo, lá na cidade, um monte de gente distribuindo bilhete de entrada. E a pessoa vai em quê? Vai ver aquele ali, tem mais 5 malucos para ir junto, e vai nele. Aí o cara vai só para guiar mesmo. Vai lá, leva, traz. E o risco, então, o grau de risco só vai aumentando, conforme a falta de conhecimento do guia. Entendeu? Isso é o que eu acho, entendeu? Rapaz, você, a doutora aí, Cristiano mesmo, você está em uma área de risco, na natureza, N possibilidade de acontecer errado. Eu
Eu não tenho grande altitude, mas tem áreas que a gente anda lá, que é tipo aquilo lá no Rio de Janeiro. Nós temos serra lá que é pirambeira de 500 metros de cada lado, você anda ali naquele caminhozinho, se escorregar, meu irmão, babau. Você vai rezar para depois vai ter problema para tirar o acidentado, entendeu? É o que eu acho. Ali a gente continua batendo na mesma trilha. Houve problemas e a gente não pode chegar ao culpado é isso, aquilo. Tem um certo grau de culpa, como eu falei, do Gui, ter deixado ela. Mas a gente não sabe o que foi, se a Juliana chegou, não, pode ir que eu vou, entendeu? E depois disso, o que aconteceu? Infelizmente, foi uma soma de fatores que levou à fatalidade. Certo? Doutora, pergunta. Eu acho muito legal o que o Tubarão falou, que isso é técnica de guiamento. Normalmente o mais lento vai na frente, ele dita o ritmo do grupo. Porque se ele é o que tem mais dificuldade, e aí quando você combinar, o grupo vai todo junto, o mais lento vai na frente, todo mundo vai atrás no ritmo. E quando a gente vai para altitude, o ritmo tem que ser lento. Para você diminuir as chances de terem sintomas e da pessoa conseguir lidar com aquela falta de ar. Segundo, o que eu acho também bacana quando você está com um grupo, é isso, você fuma, ok, mas você só vai poder fumar nas paradas. A gente vai parar por 3 minutos a cada 1 hora. Nessa hora você pode parar para fumar, e o que você vai fazer não me interessa, mas fora desse horário ninguém pode parar, muito menos você para fumar. Então isso tem que ser combinado, tá? Mas essa coisa da pessoa estar preparada ou não, é uma coisa que, na medicina do esporte, eu lido muito todo o tempo e eu preparo muito montanhista para ir para altitude, já que eu tenho experiência em altitude e eu sou médica do esporte, tem pouca gente que trabalha com isso. As pessoas, a gente tem transferências positivas de um esporte para o outro, às vezes de condicionamento, de musculatura, mas as pessoas têm que entender que cada esporte tem uma demanda. Por exemplo, atletas de alta performance, tipo o Cristiano, eles têm alto índice de complicação e insucesso em alta montanha, porque eles querem performar. Eles são pessoas que estão acostumadas a fazer rápido, tempo, corrida contra o relógio. Ali é paciência, é quase monótono. Você tem que controlar o passo, ir devagar, chegar no acampamento e ficar bebendo água, contemplando, vai no banheiro, volta, toma mais chá, descansa. No dia seguinte é a mesma coisa. E isso angustia eles, né? Então, aí acaba que eles acabam querendo acelerar demais, eles já têm uma dificuldade do corpo se adaptar a essa falta de oxigênio, porque tem uma frequência cardíaca mais baixa, uma captação maior de oxigênio no músculo. Então, soma esse monte de coisa e eles têm grande insucesso. Então, aí pensa, poxa, mas o cara é triatleta, como ele não conseguiu subir aquela montanha? E a própria pessoa tem dificuldade de entender isso. Eu sou super bem preparado, eu corro 300 quilômetros. Não tem nada a ver. É outro esporte, é outra demanda, é outro treino. E isso as pessoas têm que entender. Claro que ele vai levar a questão da capacidade pulmonar dele, vai ajudar ele, se ele utilizar da maneira correta. Então, as pessoas se enganam muito disso. E tem que entender isso, que existem transferências positivas e transferências negativas de um esporte para o outro. Que você vai com a cabeça para um esporte, só que você está praticando outro. Mas, então, às vezes a pessoa acha que está preparada, mas não está preparada para aquilo. Ela não se preparou exatamente para aquilo. Mas o dela, a gente também, mais uma vez, a gente não pode julgar nada. Eu não sei nem qual era o tipo. E ali, como eu estava com um grupo que ninguém parecia ser esportista, não era um grupo que estava fazendo... Era uma montanha turística, eram turistas. Eu não acredito que tenha sido essa questão realmente de ficar cansada, de não ter aguentado a questão dela. Ela pode sim, na hora que ficou para trás e se viu naquele lugar escuro, sozinha, Era de madrugada, né? Era 4 horas da manhã, né? Uma panicada, né? Você tá ali no lugar, um lugar meio escorregadio, você se sente insegura, aí sim. Aí eu acho que pode ter propiciado, e dá mesmo, né? Você fica sozinho ali, de repente você se vê sozinho, não tem mais ninguém ali.
Você, caraca, vou ter que subir sozinha. Aí você começa a ficar com medo. Isso às vezes acontece com muita frequência. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu acho que a gente sempre tem que tirar, é o que eu falo, esse caso, para a gente tem que tirar ensinamentos, igual para a própria Indonésia, para o parque. Eu acho que tem que haver uma estrutura já montada de resgate, não é estrutura de gente, que isso gasta dinheiro, mas, por exemplo, aquele triângulo metálico que eles precisaram para içar, tem que ficar dentro do parque. Tem que ter um dentro do parque. E não eles trazerem de uma ilha quilômetros de avião, de não sei aonde, para poder içar uma pessoa, já que eles sabem que ali é Seixo. Uma equipe de resgate, não fixe que é caro, mas de sobreaviso sempre. Mas de sobreaviso que você vai ter que pagar o avião ou o navio para se deslocar para lá. É caro do mesmo jeito. Não, na região não tem. Eu acho que tem que treinar os próprios guias locais a saberem fazer o resgate e ter a estrutura, porque vocês viram que eles só conseguiram realmente descer onde ela estava depois que eles montaram aquela pirâmide metálica para conseguir içar a corda. Porque não tem onde você fixar a corda, porque é terreno vulcânico, é como se fosse areia, como se fosse uma duna. Né? Uma duna, não, você pisa, a areia escorre, né? Então, ali é um terreno muito instável, então não tem ponto de fixação. Então eles tiveram que levar aquela estrutura metálica para fazer uma roldana ali para içar a corda e a pessoa para segurar a corda para içar para o cara descer. Eu acho que uma estrutura daquela tinha que já estar no parque. E eu não sei se vocês viram que o outro que caiu também, que agora ele está aparecendo direto na internet, um outro gringo que caiu lá, mas já tem alguns meses, e ele ficou preso numa corda, e o pessoal local não tinha corda e jogou roupas amarradas umas na outra, lençol para ele. E ele, na hora que ele pegou, arrebentou. A sorte que ele estava numa pedra. E aí ele não caiu mais. E aí ele ficou lá esperando até conseguirem corda para pegar ele. Mas ele ficou protegido, porque ele estava numa pedra assim, em cima e embaixo, então ele ficou mais protegido do ambiente, e o pessoal via ele não caiu tanto. Mas olha isso, o pessoal fez corda de lençol. Então, assim, eu acho que equipamento para o resgate e o treinamento dos locais é super viável e não é caro. Você treinar aquelas pessoas, né, para fazerem de forma mais eficiente. Então, eu acho que seria a saída, né, para agora repensar. Agora, Fernanda, Tubarão, um tipo de solo desse vulcânico, né, eu fiz uma trilha ano passado na Nova Zelândia que ele tinha um pedaço que esse solo é bem escorregadio. Não deveria ser um pré-requisito o pessoal que vai fazer a trilha ter o bastão ou alugar um bastão para ajudar, para não escorregar? O bastão não ajuda nesse terreno, tanto assim. Também não? Não. Na verdade, é técnica de você passo curto. São passos curtos. Quanto mais você dá o passo, mais você pesa e mais ele desliza. Isso daí, todo o terreno de morena, que a gente chama que é de descongelamento, como o Cláudio falou, as altas montanhas principalmente, que congelam e descongelam, os caminhos mudam todo ano. Se você vai fazer uma trilha em Bariloche, uma travessia lá em Bariloche, nem a altitude, mas neva, todo ano, se você usar o track log, que é, né, a trilha marcada no GPS do ano passado, no ano seguinte é diferente, porque o desnivelamento aconteceu de outra forma e aonde era a trilha antiga ficou perigoso, ou está com muito cascalho, e aí você tem que ir para outro lado. Então, esse terreno de morena, que a gente chama, a gente tem muito em alta montanha, lá é um terreno vulcânico que ainda é pior, e aí você tem que ir em passos curtos, e é isso, e é aquela coisa, parece areia movediça, quanto mais você apavora, mais rápido você pisa, e mais você cava, mais você desliza, porque você estabiliza mais o solo. E essa coisa do ser obrigatório, a gente está falando de um atrativo turístico que gera muito dinheiro para o povo da região. Se existem grandes proibições ali, você vai deixar a gente com fome. A gente também tem que parar para pensar nisso. Eles vivem daquilo dali.
Por que não vir uma ONG, vem uma instituição, vem a UIAA, que é a certificadora internacional de escaladores, por que não dá um curso, vai lá e se propõe a dar um curso de graça para capacitar as pessoas que estão lá? Por que montanhistas também não podem, né, se voluntarizar e, de repente, haver um programa mundial para começar a capacitar essas pessoas? Porque quanto mais pessoas capacitadas no mundo e nesses locais, menos acidentes, ou talvez menos fatalidades, porque acidentes vão continuar acontecendo, mas a resposta vai ser mais rápida. Eu vi também que a Karina Oliani falou na rede social dela, falou no Fantástico também, se eu não me engano, que hoje em dia, tudo bem que existe na Indonésia, que já é um país pobre, mas que existem recursos hoje em dia de um drone levar água e alimento para uma pessoa que esteja numa situação, né, abaixo, numa montanha, para ela ir ganhando sobrevida, né, ou até um cobertor, se for o caso, embora ela, em tese, teria que ter com ela, né, mas um próprio drone, hoje em dia o drone faz tudo, né, a guerra lá da Ucrânia e da Rússia, os drones estão matando, destruindo tudo. Então, usar o drone para o bem, em vez de usar o drone para a guerra, para o mal, que poderia levar comida, água, cobertor, enfim. Eu sei que existe isso na Indonésia, acho que provavelmente nem no Brasil isso tem, mas seria um recurso interessante. Não sei se alguma montanha tem esse recurso. Tubarão, tem lá? Mas você concorda comigo que continua sendo mais barato você capacitar as pessoas lá? Sabe por quê? Um drone desse, aí se quebrou, imagina, investe milhões, aí o drone quebra porque o mau tempo, que o próprio helicóptero não conseguiu chegar lá, e se a pessoa fica lá há 20 dias sem conseguir ser resgatada e o drone levando todo dia comida até o drone quebrar e você desperdiçou dinheiro. Entendeu? Tem que capacitar as pessoas e tem que ter estrutura fixa lá para o resgate. Tubarão, o que você acha da ideia do drone, lá no Imbé, por exemplo? Rapaz, eu não tenho experiência boa com drone, não, porque eu já fiz resgate de drone lá, uns 3 resgates de drone lá, que o pessoal leva o drone e fica. Aí o drone bate, cai lá no meio da mata, e geralmente cai num lugar ruim de acesso. Aí me deu uma trabalheira, foi um dos poucos momentos de risco de vida que eu tive na Cachoeira Tombo d'Água. Eu acho que o Cristiano já viu foto, o Cláudio. Eu já fui, eu tomo d'água. Caiu lá em cima, num degrau lá. Como eu tinha pedido a esse amigo para levar o drone, eu tive que me virar com outro amigo para lá resgatar o drone. Entendeu? Foi um dos poucos momentos de risco de vida. Eu só quero exemplificar o seguinte. Toda pessoa que eu vou ser guia, você tem que chegar e conhecer a região. Todo guia, eu acho que já tem de ir fazer um guiamento, um plano B, C, D, de se acontecer alguma coisa, o que eu vou fazer? Toda trilha, eu já vou assim, não, se acontecer isso, meu plano de ação já está montado. Eu vou tentar contactar os amigos lá embaixo, porque assim, os primeiros que eu vou chamar esses amigos lá, são os mateiros, amigos meus que moram lá embaixo, eu chamo eles de mestre, porque eu sou um bom guia, mas eu uso tecnologia, eu uso um GPS, um Garmin 64S, que é próprio para andar. Olha, Nogueira, tá vendo, Nogueira? Entendeu? Agora, eu fico admirado andando naquelas matas fechadas, parecendo que está andando no shopping. Os caras olham para a terra lá, eu estou em tal lugar. Você pode confiar que eles vão tirar você dali, vão te guiar. Eu fico assim, Eu falei, caraca, maluco, eu uso GPS, vou marcando as árvores, boto fita, aí eles ficam assim, você é Nutella pra caramba. Eu falei, você tá me chamando de Nutella, maluco? Entendeu? Então é os caras que eu conto. Aí, se eu não resolver, aí que eu vou apelar para os bombeiros. Porque, de qualquer maneira, para os bombeiros chegarem no local que eu estou, vai precisar deles. Porque senão não chega. Não chega, porque o GPS, eu posso passar para eles a coordenada, mas o GPS, se você não tiver o track log, ele vai te dar um ponto em linha reta. E você subir numa montanha, como a doutora falou, que toda hora muda,
somente em grande altitude, que muda o caminho toda hora, que é uma avalanche, é isso, é aquilo. Lá não, lá ele vai te dar linha reta, daqui a pouco você vai bater no paredão de pedra e aí. Entendeu? Então, assim, é conhecimento, cuidado com quem você está guiando, entendeu? Porque você está ali lidando com vidas humanas, entendeu? Qualquer coisa ali que acontecer, se eu não tiver um plano de ação, eu, assim, desculpe como eu vou falar, eu tenho plano de ser meio doido. Então, eu sei que se acontecer um acidente com alguém comigo, vou falar assim, ninguém mandou você andar com aquele maluco. É a primeira coisa que o pessoal vai falar. Graças a Deus, nesses anos todos, só aconteceu um acidente. Uma menina, mas não foi queda nem nada. Ela andando na trilha, pisou de mau jeito e partiu o osso da canela. Eu nunca vi aquilo, ela andando. Será que partiu o osso da canela? Aí o que eu tive que fazer? A gente estava mais ou menos a 2 quilômetros de chegar onde estavam os carros. Eu desci, primeiro fizemos uma bala improvisada, que o osso ficou quase saindo na pele, o osso da canela, depois pode dizer, não sei qual o do osso. Eu desci, contactei um dos amigos lá de baixo, ele subiu com 2 mulas, colocamos ela em cima da mula, mesmo assim a menina foi valente, porque você imagina você com a fratura de osso de canela, você em cima de uma mula, numa trilha irregular, ó. Meu irmão, aí botamos ela no carro e levamos para Campos. Foi a única vez de acidente. Por isso que eu sou assim, segurança é tudo. Eu vou com um grupo, eu tenho radiotransmissores que fica eu com rádio, que pela norma do parque, a cada 10 pessoas você tem que botar um guia. Então, assim, cada guia, eu tenho lá 4 radiotransmissores, cada um fica com um radiotransmissor, que quanto maior o número de gente, mais a fila espicha. Entendeu? Mais a fila espicha. Então, assim, e outra norma que eu tenho é de tempos em tempos, de 3 minutos, ou a cada 1 quilômetro, 2 quilômetros, isso aí tudo é combinado. Eu paro e espero juntar todo mundo. Entendeu? Eu nunca procuro ficar muito tempo sem ver o resto do grupo. Perfeito. Entendeu? Porque a resposta para alguma coisa tem que ser rápida. Perfeito. Eu sou enjoado mesmo. Ô, gente, como você falou, são vidas. Ó, para caminhar para o fechamento, pelo menos a minha última, aí deixa o Cristiano à vontade, vou pedir a vocês dois, porque assim, para meu filho, para os filhos de vocês, para todos os filhos, para todas as pessoas, porque pelo que eu entendo e pelo que eu entendi, né, de tudo que a gente conversou, de tudo que a gente leu, viu também sobre o exemplo da Indonésia, e como a doutora disse, as grandes montanhas estão ali, pelo jeito não vai ser a morte de um, talvez nem 2, nem sei quantos, que aquilo lá vai tomar rumo, aquilo lá vai tomar jeito, não vai ser assim, pelo que eu entendi, e vai continuar o parque aberto, como continuou com a menina caída lá, né? Eu quero pedir a vocês o seguinte, assim, crucial, quais são as dicas, sei lá, 1, 2, 3, que são fundamentais para aquele que está nessa linha de prática de esportes radicais, que ele não pode abrir mão, independente do que às vezes aquela emoção que ele está buscando, né, tenha superioridade sobre a sua razão. O que ele precisa para poder ir adiante, continuar fazendo as suas aventuras? Isso aí vai ser sempre assim, que bom por isso, mas o que vocês dão de dica? Eu começo com você, doutora. Bom, em primeiro lugar, eu sou a filha que desde os 17 anos vou para a montanha com a minha mãe, tadinha, né? Ela falava, é muito perigoso para onde você vai? Eu falava, mais ou menos, mãe. Mas sempre avisei para onde eu vou, com quem eu vou, qual é a expectativa de chegada, de saída e quem chamar em caso se eu não chegasse a tempo. Eu acho que essa é a primeira lição para gente que não tinha tanta internet, né? Igual o menino lá dos 127 horas, que foi para o parque e ficou preso lá e ninguém sabia onde ele estava, nem onde ele estava. Que é isso, na hora que você avisa
Pode ter acontecido, a gente volta e meia atrás, a trilha nunca tem hora certinha para voltar, mas as pessoas têm uma expectativa de quando você vai voltar, e isso é muito importante. Depois que eu comecei a evoluir no esporte, eu tenho uma filha de 19 anos, que acompanha todo, eu tenho uma rede de amigos que me acompanham, me dão suporte sempre que eu viajo, e eu viajo muito sozinha, isso você perguntou, né, antes, e eu já fui, inclusive, assediada em viagem, e ouvi muita gente falando para mim que eu procuro porque eu viajo sozinha. Como é que assim, eu não posso viajar sozinha? Né? Que eu acho isso um absurdo. Eu acho que nós mulheres temos direito de fazer o que a gente quer, viajar para onde a gente quer, do jeito que a gente quer, como todo mundo. Eu sou igual a todo mundo. Mas eu tenho um localizador por satélite, eu tenho um Spot e tenho um da Garmin. Então, todo mundo me acompanha, meus amigos, as pessoas que eu sei que vão acionar resgate, que vão entender que eu parei num lugar onde não devia parar. Então, eles podem acionar, caso eu perca a consciência e não consiga acionar o meu resgate, eles acionam. Eu tenho um telefone satelital, mas aí são coisas que eu vou investindo, eu faço isso há 30 anos. Eu fui investindo para eu poder fazer o meu esporte, que é de risco, mas minimizando o risco que tem nele. Então, eu sempre falo isso, eu não quero passar risco desnecessário. O risco do ambiente, o risco do tempo, montanha imprevisível, o tempo muda rápido, o terreno, também não posso mandar se choveu, e aí o terreno ficou mais perigoso, se a neve for mais dura, isso eu não tenho como mudar. Mas eu estar preparada, eu ter técnica para sair das situações, e eu ter uma rede de apoio, assim como o Tubarão falou, para poder me ajudar em caso eu precise, isso está sempre dentro da minha programação. Porque sempre que a gente vai fazer uma atividade, uma viagem, a gente tem que se programar. Assim como o dinheiro do seguro tem que estar na programação de custo da viagem, tem que estar incluso, essa programação de se você precisar de ajuda, tem que estar também. Eu já caí dentro de uma greta é um buraco dentro do gelo, e eu tive que sair escalando. E aí o pessoal que estava comigo, ninguém sabia nem me tirar, nem escalar. Falaram, ainda bem que você caiu, né, que era a única que quer saber sair. Aí eu falei, não, mas é isso, então a gente tem que se preparar para o ambiente que a gente está indo, para a gente ter um mínimo de autonomia e garantir um mínimo de segurança para a gente não sofrer riscos desnecessários. E só acrescentando uma coisinha, Cláudio, antes do Tubarão responder, a gente aqui no Brasil, a gente é muito afortunado, a gente tem uma comunidade de montanhistas, tanto locais quanto de guias, que ajudam muitos bombeiros, tá? Então, a gente pensa, às vezes, que é só o bombeiro que faz o resgate, não. Na maioria das vezes dos resgates em montanha, a maior parte são montanhistas voluntários ajudando os bombeiros. Eles têm o equipamento, eles têm força, eles têm a corda e a gente tem a técnica. Porque numa parede de escalada, se uma pessoa se acidenta, eles não sabem chegar lá. Então, a gente tem que escalar, chegar até a vítima, ajudar eles. E a gente tem uma comunidade de montanhistas que, nesse ponto, muito legal, que sempre se voluntariza e ajuda em todos os resgates realizados. Tá? Busca, resgate, e a gente é muito afortunado por isso. Igual esses meninos que pegaram um navio e foram para lá, mas lá são poucos, aqui somos muitos. E a gente tem que agradecer muito isso. Bom, é praticamente o que a doutora falou. Você vai fazer uma viagem. O certo é, uma região que você não conheça, é você contratar um guia. Eu não quero, eu quero fazer uma viagem solo. Então é você tentar apanhar o maior conhecimento dessa trilha que você vai fazer, passar informações à sua rede de apoio, seja a sua família ou não, qual o percurso, qual o tempo que você vai levar. Eu vou sair em determinado lugar, eu acho que em tal dia, para a partir do momento que não apareça, você não apareça na região, você já, os parentes seus, ou quem você deixou de sobreaviso, para começar as ações de te procurar, entendeu? Eu não tenho, como a doutora tem aí, telefone, por satélite, essas coisas. Mas nas áreas que eu ando, lá em cima, na serra, lá da região serrana, tem muitos lugares pegam o sinal de celular.
Então, eu aproveito aquele sistema de localização do WhatsApp que tem em tempo real ou local fixo, e se tiver realmente eu mando. Aí é engraçado que agora eu estava lá na Serra, aí eu só vai mostrar, isso até é um maior, até assim, é até bacana. Eu mandei uma localização em tempo real, aí ficou passando lá, aí vários amigos, pô, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Aí até eu chegar em outro lugar que pegou o sinal, para eu passar, não, eu só mandei para você saber onde eu estava. O pessoal todo preocupado. Porra, o que houve? Aconteceu? Está precisando de alguma coisa? Eu fico até emocionado. Entendeu? Muito bacana. Então, assim, é você se informar, porque, como eu volto a frisar, toda atividade na natureza, quanto mais bruta, mais o risco inerente aumenta, entendeu? Então, assim, cada um no seu lugar. A doutora já é uma especialista aí, já anda em altitudes, o terreno é completamente diferente do que eu ando, como eu já falei. Lá onde ela anda, com mais costume, são áreas expostas, entendeu? Pedra, toda a área que eu ando já é floresta densa, entendeu? Cada uma com suas características, entendeu? Então, é se informar. É só para exemplificar para depois, há pouco tempo, eu guiei um italiano, eu já já passou lá fazendo, ele mora em Vitória, já passou lá em casa fazendo 5 viagens. Aí, agora há pouco tempo, eu levei ele lá numa montanha lá, ele falou, não, eu já dormi aqui em cima, eu não acreditei. Aí eu falei, pô, você é mentiroso pra caramba. Aí ele, não, eu vou te mostrar as fotos. Ele me mostrou as fotos, ele fez uma travessia, aí achou uma trilha ali de fitas, ele subiu, atravessou essa montanha e entrou numa área completamente remota, saiu pela linha de fita. Eu falei para ele, meu irmão, tá tudo bem, só que se acontece alguma coisa, e não avisou para ninguém, se acontece alguma coisa com ele ali, eu ia achar um esqueleto, mano. Quando algum caçador, algum trilheiro furtivo ia achar o esqueleto dele lá. Aí depois que eu mostrei a ele, ó, você andou por aqui, e ninguém sabia, a família dele, ninguém sabia onde ele estava. Tanto que ele entrou no Parque Estadual, tem várias entradas, ele entrou lá, o pessoal sabia, aí uns dias depois, uns 3, 4 dias, o pessoal dos guarda-parque ligaram, rapaz, passou um cara aqui, um italiano, você soube dele? Eu falei, meu, aguenta aí, ele ia sair lá em outra entrada. Aí eu liguei para o pessoal, meus amigos lá da área, rapaz, apareceu alguém aí? Não apareceu ninguém aqui não. Eu falei, já ia, aí quando começou aquele zoom de armar uma busca, ele apareceu em outro lugar completamente diferente, outra entrada do parque. Você vê a eca que o cara fez. Eu mostrei ele. Então, assim, é você se informar. Quer fazer uma viagem solo? Você tem que saber dos riscos, quais são os riscos, itinerário, tudo certinho, para você, às vezes, ficar por lá. Porque, dependendo do local, ninguém te acha. Lá, como a doutora falou, que ela caiu numa greta lá. Lá nós temos, lá nas passagens de pedra, lá umas buracas que se você cair ali dentro, nem o urubu te acha. Se você cair ali, você vai ficar ali, ninguém vai te achar. Você vai virar esqueleto ali e ninguém vai te achar. Tem um local que a gente chama lá de Toca da Novilha, é uma passagem que você passa em cima de uns paus assim, de vez em quando os locais lá botam uns paus, você ouve um rio subterrâneo lá embaixo, você joga uma pedra, leva lá 1 minuto, até ela bater lá, você ouviu o barulho lá. Entendeu? Então aqui, é Toca da Novilha, nome. Por quê? Antigamente eu passava gado lá, uma vez caiu uma novilha lá, até hoje não acharam nem os ossos dela, entendeu? Então são lugares que você caiu, não acha. E na área lá que a doutora tem mais experiência, ela sabe. Tem lugares lá que geralmente o pessoal está em grupo, mas se for uma pessoa sozinha, não acha, não vai achar nunca. Se caiu numa fenda daquela de gelo, não vai achar. Então o negócio é se informar, entendeu? Já tem risco? Tem. Mas a gente pode minimizar os riscos. Cristiano?
Nogueira, nós temos 5 minutos aí, fazer uma última pergunta. Sei que você já meio que fez o fechamento aí, mas eu ia perguntar mais cedo, eu acabei esquecendo. Assim, a gente tem algumas informações, não tem todas, né, como a gente já falou várias vezes aqui, mas pelo que se sabe, a Juliana tem uma primeira queda, né, fica ali a 200 metros, né, montanhistas espanhóis usam um drone e fazem a filmagem, que é a última filmagem que nós temos dela em vida, e ela está sentada ali, aparentemente, né, não está em risco de morte, está sentada. E aí, no dia seguinte, isso foi num sábado, né, de sexta para sábado, na madrugada de sexta para sábado, horário aqui do... Sábado, horário do Brasil, lá sexta, né? Não, ao contrário, lá sábado, aqui sexta, enfim. Aí depois, no dia seguinte, tentam achar ela naquele local e não acham. Ela acaba sendo localizada a 400 metros, tipo 200 metros abaixo e já imóvel. E aí depois, aparentemente, o corpo é achado, acho que a 600 metros, 500, 600 metros, num terceiro local, né? Então, em tese, não dá para saber o que aconteceu, né? Ela caiu, em tese, não se machucou tanto, na teoria ali, pela imagem. Ela possivelmente tentou subir de volta, né, no desespero ali, cai novamente, e a autópsia, o laudo, fala que ela morre 20 minutos após a queda que matou ela, as pancadas que tiveram ali na região abdominal, costas e tal. Então, se ela está num terceiro local, mais abaixo, então ela tem uma segunda queda, ou o corpo, em tese, não deslizaria sozinho ali, né? Não sei. Se ela, tudo é especulação por óbvio, se ela tivesse ficado no primeiro local sem tentar subir, talvez a chance de sobrevida seria maior ou não faria diferença no caso? Porque também só vão alcançar ela no terceiro dia. Uma curiosidade. Então, eu falei qual é a minha teoria lá no início. Eu acho que ela começou a perder, alterar nível de consciência, perder julgamento e tentou sair dali e acabou escorregando mais. Mas 4 dias ali exposta ao ambiente, a chance dela ser encontrada com vida era quase zero, tá? Se ela talvez estivesse com o cobertor de emergência, talvez, especulação também, porque aí depende também da pessoa, da reserva de energia, de tudo. Ela poderia ser encontrada inconsciente, já quase morrendo, mas aquecida, né, produzindo calor, sem ser hipotérmica, que você acaba gastando mais. Quando você vai entrando em hipotermia, seu corpo ele vai tentando de todo jeito produzir calor. E aí você vai gastando mais ainda energia, até você não ter mais, e aí por isso você começa a perder energia para o cérebro, de nível de consciência, nível de julgamento, ou até perda da consciência mesmo. Então, 4 dias, ela poderia, se tivesse protegida, ser encontrada, ainda com vida, sim, combate a chance, mas do jeito que ela estava, de camiseta, calça jeans, quase zero. A calça jeans, ela não faz regulação térmica, pelo contrário, se ela ficar úmida, você viu que fechava aqui as nuvens à noite? Aquela umidade deixa a calça jeans úmida, e a calça jeans fica gelada. A calça jeans piorou a hipotermia dela, a questão da temperatura corporal dela. Então, na minha opinião, praticamente zero chance dela ser encontrada viva depois de 4 dias. Com o cobertor de emergência, uma pequena chance. Eu faço uma comparação àquele tipo de terreno, quando você é criança e já tentou subir num monte de brita gigante. O terreno ali é igualzinho, você sobe um pouco. Ali você viu que ela, no início ali, nos 200 metros que parecia abaixo, ela estava naquele tipo de terreno e foi achada lá embaixo, já nas pedras. Então, além do frio, da coisa, o cansaço extremo também te deixa meio desnorteado. Você fica meio tipo robótico quando você está no cansaço extremo e sob aquelas condições ali que ela estava, as condições piores possíveis,
e sem nada, cobertor técnico, nada. Então, assim, foi complicado. Eu acho ali que ela tentou se mexer e foi só descendo, e as outras quedas que resultou mesmo nos traumas. Isso, a gente tem que saber se esse laudo, ou é um laudo que não sei se a família vai ter acesso a tudo, se é um laudo verídico. Porque hoje em dia, quando acontece uma coisa dessa, cada um quer tirar a sua responsabilidade. Aí o governo da Indonésia colocou esse laudo aí que ela morreu de politraumatismo, mas isso é verdade? Será que ela morreu mesmo porque ficou 4 dias lá expostas àquelas condições extremas ali? Entendeu? Então, Perfeito. Só tudo é especulação. Perfeito. Gente, pois não, Tubarão, pode concluir, desculpa. Não, completei já, obrigado. Gente, 9h01. É claro que se a gente ficar aqui, né, vai surgir mais assunto, por exemplo, como assim, será que o corpo chegando ao Brasil, é possível fazer um novo laudo, né, e nesse novo laudo descobrir o tempo que ela levou para morrer? Será que isso tudo é possível? Tem um milhão de questionamentos, mas no começo do programa a gente tinha uns 2 milhões de questionamentos, agora já tem bem menos. Vocês ajudaram a gente a entender muito, e o que eu percebi, que é muito comum entre todos vocês, o Cristiano também, que como já disse, pratica às vezes aí o montanhismo, é a informação para onde você está indo, qual a estimativa, pelo menos de tempo, para você retornar. Acho isso fundamental, vocês terem abordado isso assim de forma tão técnica, tão bacana. E agradeço já aqui, começo a me despedir agradecendo, doutora, a você. Estou te seguindo lá, depois fala aí seu @, vou até colocar aqui também no Face, no streaming do Face da rádio, para poder a gente conseguir te seguir. Eu já estou te seguindo, a rádio também, depois vocês trocam aí o @ aí, Tubarão. Vou copiar seu @ aqui, ó. M Nanda May. É isso, Fernanda? Bom dia, muito obrigado. Prazer imenso poder recebê-la aqui. Gente, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Cristiano. Obrigado, Cláudio. Obrigada às meninas aqui do Serviço Social do Hospital que me cederam uma baia. Obrigada às minhas amigas de plantão que estão segurando o plantão para mim, para eu voltar agora correndo. Foi lindo aqui poder conversar um pouquinho, trocar ideias e a gente especular um pouquinho mais sobre isso e tentar aprender mais e tentar não cometer os mesmos erros. O meu @ é @mnandamay, que é de Maria Fernanda May, e quem quiser tiver mais dúvidas pode chamar lá, e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Tubarão, foi um grande prazer. A gente seguir na montanha. Aí, ó, Tubarão, vamos marcar aí, ó, Cristiano, você, a Fernanda May, para fazer um trekking aí no Imbé, né, cara? Eu quero agradecer a oportunidade, né, de mostrar um pouco do conhecimento que a gente tem. E meu Instagram é tubarão_do_Imbé. Agradecer a você, Cláudio, e ao Cristiano aí, e o convite agora que eu fiz a vocês dois antes, quero estender para a doutora. Ela vai achar meio sem graça ficar andando em montanha de menos de 2.000, mas ela vai ver que essas montanhas têm muitas dificuldades que de repente vai surpreender ela, entendeu? Eu quero botar isso. Montanha é montanha. Montanha é montanha. Montanha ensina tudo a gente, né, doutor? É isso aí. Obrigado a todos os ouvintes aí e a vocês dois, principalmente, ao Cláudio e ao Cristiano aí, que é uma pessoa assim, não é questão de o cara, só porque o cara, não, é o cara que ele sabe que eu admiro muito ele, assim, a força de vontade dele, a garra que ele tem, porque eu sei que ser triatleta não é fácil, não. Você abrir mão de um monte de coisa, até às vezes da própria família, para você ter realizar um sonho. É que nem às vezes eu faço coisas que, aliás, isso já me custou até minha família. Entendeu? Então é isso aí. Legal. Um abraço e obrigado mesmo. Legal.
Ô, Tubarão, como é que é o nome de sua mãe? Mamãe é uma baixinha eu tenho 1,80 m e pouco, minha mãe tem 1,50 m, então é uma baixinha que até hoje está com 89 anos. Que beleza. E é a matriarca da família e até hoje todo mundo abaixa a cabeça e ela que manda. Dona Marlene Ferreira Gama. Dona Marlene, um abraço para a senhora aí. É um saci perereiro. Brava, é brava. Esses baixinhos. Essa baixinha brava é minha mãe. Rapaz, também lá na família é a mesma coisa. Tem uma irmã, eu tenho 2 irmãs, uma autona e outra baixinha. Imagina quem manda nos 3. A Marlene, um abraço. Cristiano, a Silvana Venâncio havia colocado a pergunta aqui e, né, agradeço a ela por isso, e vocês responderam, que era justamente essa questão do especialista, do próprio guia também ser um conhecedor de técnicas de salvamento. Obrigado, Silvana Venâncio, ela é jornalista, mora em Bom Jesus, né, o Flamengo dela ontem tomou um sacode lá, mas saiu de cabeça erguida, tadinha. E também agradecer aqui, ela postou essa pergunta lá no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Luiz Abreu Barbosa, e o seu João Siqueira, que diz aqui no Facebook, temos que aproveitar nossos recursos turísticos naturais, temos muitos locais únicos e bonitos. Obrigado, seu João. E, Cristiano, prazer, privilégio sempre poder contar com você aqui, muito bom. Muito obrigado por hoje, bom dia. Bom dia. Agradecer aos ouvintes, agradecer ao Tubarão e a Fernanda que aceitaram o convite, agradecer ao Tubarão pelas palavras, e Fernanda, ela é muito amiga se tornou amiga do esporte, eu acho, estou imaginando, da Tininha Mol, que é a nossa representante aqui, que brilha aí nas provas de aventura de montanha, né? Então, com Tininha aí, dá pra gente bolar um grupo já pra subir em Beco Tubarão. Aí você vai ter que ir, Nogueira. Se prepara aí. Você chama a Elite e quer me levar? Lembra aquele TLC de R$2.000, não é? Pra levar um tempo que seja bom pro terreno, né? Corrida não, aquele não serve, não. Eu posso mandar um representante? Beto vai no meu lugar. Vamos ver se Beto aguenta. Ué, como é que se chama Elite, Tininha Mol, você, doutora Fernanda, Tubarão, eu vou fazer o que lá, rapaz? Ó. Não, mas eu vou na coragem. Vou na coragem. O mais lento na frente. Desse jeito. Gente, ó, obrigado aí mais uma vez, tá? Eu ia falar, você que vai ditar o ritmo. Eu que vou. Olha lá, hein, que esse... Depois surpreendo aí, ó. Vambora, Baissal, um grande abraço para vocês, honra e prazer grande poder abrir essa semana do Folha no Ar com um tema tão importante que é a preservação do nosso esporte preferido, que muitas das vezes pode ser radical, pode ser aventureiro como esse que a gente citou aqui, de montanha e de escalada e essa coisa toda, mas sobretudo, né, é de poder fazer isso com responsabilidade pela vida, buscando esse prazer sem abrir mão das garantias, e vocês trouxeram isso assim, bem, que não é coisa de outro mundo, é possível fazer sim, sem colocar a vida em risco. Muito bom, muito obrigado, espero que também os ouvintes tenham gostado. Valeu, gente. São 9h08, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje, a gente volta amanhã às 7h da manhã, aqui na Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade. Mas quando viajamos, fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com